No vídeo de hoje vamos fazer a resolução do Exame Nacional de Matemática B, de segunda fase de 2024. Então, vamos aqui ao primeiro exercício, que é um exercício aqui de programação linear, que diz o seguinte. Ao resolver corretamente um problema de programação linear, um aluno obteve o seguinte sistema de restrições. O aluno estabeleceu a função objetivo a ser maximizada. Qual dos seguintes pares ordenados corresponde à solução ótima deste problema? Nós aqui nós sabemos que, em primeiro lugar, o nosso ponto tem que satisfazer todas as restrições do problema. Então eu começaria por aí, ou seja, ia a linha para tentar perceber qual ou quais pontos satisfazem as condições e depois, com os pontos que nós vamos ficar, vamos tentar perceber quais é que são aqueles que maximizam. Portanto, isso seria uma forma. Outra forma era fazer a representação e aí podemos recorrer à calculadora. Reparem que a primeira condição que nós temos é 3x, e para colocar na calculadora eu vou usar a igualdade, porque nem todas as calculadoras permitem fazer a representação da desigualdade. Portanto, então o que é que vamos fazer? Vamos transformar tudo em igualdades e vamos isolar para todos o y. Portanto, aqui vai ficar menos x mais 36 a dividir por 3. E aqui fica x mais y igual a 16. Pronto. E esta representação vai ser feita unicamente no primeiro quadrante. Então podemos começar por aí, ou seja, se quiserem recorrer aqui, eu vou usar a Namorx para fazer aqui a resolução deste exercício. Por isso, mesmo aqui na parte das funções, vamos adicionar cada uma das retas, portanto fica aqui menos 3x mais 36. Depois a seguir temos menos x mais 36 a dividir por 3. E depois temos o 16 menos x. Ok. Peço desculpa, agora é que vou pôr a outra, porque entretanto escrevi no mesmo sítio. Menos x, vou ter que pôr outra vez a do meio, está bem? Portanto, pus por uma ordem diferente. Ok, vamos então representar o gráfico. Vamos alterar aqui, claro, a nossa janela. Vamos aqui à parte dos eixos. Ok, no eixo do x vamos colocar aqui, pode ser já de 0 a 40, como estava, mas na parte do y, confirmar. Agora na parte do y vamos colocar só a parte positiva, está bem? De 0 e pode ser também, pode ser 40 também, vou pôr a mesma uma janela quadrada. Ok. Reparem que ela até está muito para baixo, por isso, mas assim dá para ver as retas todas. Eu vou, deixem-me só, ok, pronto. Aqui reparem, por isso, nós fôssemos fazer a nossa representação da região admissível, portanto, da região onde nós vamos encontrar as nossas soluções. Reparem que essa região seria construída aqui por um polígono, ok? Eu vou fazer até, porque eu aqui não consigo desenhar em cima da imagem, por isso eu vou passar aqui a imagem para o Word, aqui para o OneNote, onde estou a fazer. Portanto, o que eu estou a falar aqui de região admissível, por isso seria este polígono, ok, que está aqui compreendido, ou seja, apanhando, porque as condições eram todas inferiores ou iguais para as três retas, está bem? E depois maior ou igual, portanto, aqui esta região, por isso, não passando aqui. Pronto, esta parte aqui não interessa, está bem? Pronto. Então significa que a nossa região seria constituída pelos seus respectivos vértices, ou seja, 1, 2, 3, 4 e aqui o 00, a origem, normalmente nós consideramos, porque aí significa que não iríamos escolher nenhum valor. E reparem que a solução ótima estará sempre nestes vértices onde não tem nenhuma coordenada nula. Portanto, então poderia ser ou este ponto, que eu vou obtê-lo aqui na calculadora. Então vamos fazer aqui voltar à interseção, encontrar interseção, ok. Por isso, ui. Okay. Então, encontrar
interseção. Pronto, ele já me está a dar aqui as coordenadas, este ponto, que é o 6, 10. Então, o ponto A, que é a interseção da verde com a azul, exatamente, tem coordenadas 6, 10. E depois o outro ponto, eu vou ter que mudar de função. Portanto, ai, não estou a fazer isto bem, peço desculpa. Deixa-me voltar aqui a traçar o gráfico. Estou a complicar. Pronto, o outro ponto vai estar aqui situado, ok? Encontrar aqui a interseção e eu quero que ele passe para outra interseção. Exatamente, ok. Aqui o ponto 10, 6, que é o ponto B. Portanto, significa que eram estas as nossas duas opções, ok? Por isso, nós temos as duas aqui, reparem, seria ou a opção D ou a opção A, mas nós queremos aquela que maximiza, que aqui diz o aluno estabeleceu a função objetiva a ser maximizada, então significa que agora, se formos à nossa função, isto vai ficar o L de 6, 10, portanto vai ficar 40 vezes 6 mais 50 vezes 10, portanto vai ficar 240 mais 500, que dá 740. E depois para esta função aqui vai ficar, ou seja, que é substituir por 10 e por 6, fica 40 vezes 10 mais 50 vezes 6. Então fica 400 mais 300, que dá 700. Então significa que para ser maximizado será por este valor aqui do 740, ou seja, seria o 610. Portanto, significa que para a primeira pergunta a opção correta será a opção D. Ok, vamos só conferir aqui nos critérios, embora para esta escolha múltipla, pronto, mas está confirmado. Continuando, vamos ao exercício 2. A altura h em metros relativamente ao solo de um projétil lançado na vertical de baixo para cima em função do t em segundos desde o instante inicial em que é lançado até ao instante em que atinge o solo pode ser dada por esta expressão. Então, 2.1. Completa o texto de acordo com o modelo apresentado, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreve na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2 e 3, seguidas as opções A, B ou C. Selecionado. O projétil é lançado de uma altura de, então estamos a pedir aqui a altura inicial, portanto, então vamos fazer o h de 0. Portanto, o h de 0 é substituir fica menos 4,9 vezes 0 ao quadrado, mais 20 vezes 0 mais 10, ou seja, vai ser igual a 10 metros. Então significa que aqui na 1 vamos ligar a B. Depois, o projeto é então lançado de uma altura de 10 metros a uma velocidade instantânea inicial de... Portanto, a velocidade instantânea está relacionada com a primeira derivada. Então significa que a velocidade num determinado instante vai ser igual à derivada da função, ou seja, eu vou pegar aqui na minha expressão e vamos fazer a primeira derivada. Portanto, então vai ficar, deixa-me só pôr aqui o símbolo. Então vamos começar, ou seja, derivamos parcela a parcela. Portanto, vamos ficar com menos 4,9t ao quadrado derivada, derivada de 20t mais 10. Para derivar a primeira, portanto, mantemos aqui o menos 4,9 e a derivada de t ao quadrado é 2t. A derivada de 20t é 20 e a derivada de 10 é 0. Ou seja, vai ficar menos 9,8t mais 20. E agora vamos calcular então a velocidade no instante inicial, que é menos 9,8 vezes 0 mais 20. Portanto, fica igual a 20 metros por segundo. Então, o 2 liga ao C. Depois, e atinge o solo quanto tempo depois de ter sido lançado? Então significa que neste caso nós queremos resolver a equação h de t igual a 0. Esta equação pode ser resolvida na calculadora gráfica ou então podem recorrer, que é o que eu vou fazer aqui, à fórmula resolvente. Então vamos colocar aqui o t vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b, não precisa de parênteses, b
ao quadrado menos 4, agora sim, vezes A, aqui de parênteses, vezes C, a dividir por 2A. Ok. Como já coloquei aqui a fórmula, eu vou fazer diretamente, mas podem aqui depois era só concluir. Eu estou a usar a calculadora física da Namworks. Ok, é um valor aproximado, então vai dar aproximadamente menos 0,45 segundos ou aproximadamente 4,5 segundos. Este valor, pronto, é negativo, não nos interessa, então o 3 vai ser ligado ao B. Ok, então 1B, 2C, 3B. Este era um exercício com descritores de desempenho, por isso aqui se vocês acertassem apenas uma era 5 pontos, duas opções corretas 10 pontos e as 3 opções corretas tinham a cotação total. Ok, continuando. Depois, na 2.2, determina, de acordo com o modelo apresentado, quanto tempo demorou o projétil a atingir pela primeira vez 25 metros de altura relativamente ao solo. Então queremos saber quando é que h de t, ou seja, quando é que a altura relativamente ao... Ai, um bocadinho. Portanto, determina de acordo com o modelo quanto tempo demorou o projétil a atingir pela primeira vez 25 metros de altura relativamente ao solo, e a nossa função h dá-nos a distância em relação ao Sol, por isso nós queremos resolver a equação ht igual a 25. Fica menos 4,9t ao quadrado mais 20t mais 10, vamos passar o 25 para este lado igualar a zero, ou seja, menos 4,9t ao quadrado mais 20t menos 15 igual a zero. Aplicando aqui a fórmula resolvente, vai ficar t igual agora a menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, a dividir por 2 vezes menos 4,9. E aplicando então aqui a forma resolvente, os valores têm que ser aproximados às unidades. Então, aproximadamente 1 segundo ou aproximadamente 3 segundos. Como aqui é quanto tempo demorou o projétil a atingir pela primeira vez, então aqui a resposta seria ao fim de aproximadamente 1 segundo. Aqui, que era isso que eu queria, ou seja, também eu poderia fazer toda a resolução com a calculadora, ok, se preferissem, mesmo a anterior também, ou seja, eu vou criar, vou só aqui, pronto, vamos então, ou seja, com a calculadora vocês introduziam a função, que é menos 4,9x² mais 20x, falta ali o x, 20x mais 10. Depois introduzem a função 25. Ok, vamos alterar aqui só a janela. Pode ser, por exemplo, 0 a 5. E aqui 0 a 35. O 0 convém porque não vamos estar a trabalhar nem com tempo negativo, nem com alturas negativas. Ok, e nós queremos o primeiro instante, então agora aqui vamos fazer a interseção entre as duas funções, ok? E o primeiro ponto, então, seria o tal 0,99, que arredondado às unidades fica 1 segundo. Portanto, esse era um dos processos de resolução, ok? Se usarem a calculadora, então têm que apresentar sempre o esboço do gráfico, a identificação das funções e dos eixos, assim como a identificação do ponto, as coordenadas do ponto, que vocês consideram relevante para a resolução do problema. Eu, neste caso, usei o segundo processo, está bem? Portanto, ou seja,
equacionei o problema, resolvemos a equação e depois obtemos o valor pedido, está bem? Ok. Exercício 3. Em muitas terras portuguesas existem parques eólicos nos quais estão instalados aerogeradores para produção de energia elétrica. Cada aerogerador é constituída, entre outros elementos, por uma torre e por um rotor de 3 pás. A figura 1 é um esquema de um aerogerador do Parque Eólico de Bigorre. A torre deste aerogerador tem 67 metros de altura e as pás têm 33 metros de comprimento. O aerogerador está presente num patamar horizontal. Na figura 2, que não está à escala, está representado um modelo simplificado do movimento de rotação do aerogerador em que o ponto O é o centro de rotação, correspondente ao centro do rotor. O ponto P representa a extremidade de uma das pás. O ponto A representa a posição inicial dessa extremidade. Alfa é a amplitude em graus do ângulo orientado ao P. Qual das seguintes expressões define a função d, que a cada valor de alfa dá a distância da extremidade dessa pá ao patamar em que a torre do aerogerador está assente? Ok, eu vou copiar aqui a imagem. Ok, pronto. E o nosso objetivo aqui é, vou só representar aqui, é determinar esta distância. Por exemplo, se o ponto P estiver aqui, o nosso objetivo é determinar esta distância. Ok. Repare que esta distância aqui, considerando que ele está neste ponto, uma parte nós já sabemos quanto é que é, porque será os 67 metros, ok? E depois outra distância, vamos chamar x, é o que nós queremos determinar. Este triângulo aqui que eu representei será um triângulo retângulo e como sabemos que as pás têm 33 metros de comprimento, então significa que nós ficamos aqui com um triângulo retângulo em que o 33 metros seria a nossa hipotenusa e o x seria o cateto oposto ao ângulo alfa. Então significa que seno do ângulo alfa, como é cateto oposto sobre hipotenusa, então ficamos que seno do ângulo alfa é x, que é o que eu quero descobrir, sobre 33. Então significa que x seria igual a 33 seno de alfa. Ok. Se o ponto, ou seja, no fundo, quando, ou seja, no fundo, a distância em função de alfa seria dada por 67 mais 33 seno de alfa. Porque é o seguinte, quando o ponto está aqui em baixo, ok, a distância que eu estou à procura é esta, e vocês podem pensar, ok, mas então assim aqui estaríamos a somar. Não, porque é que vai acontecer? Quando o alfa for superior a 180 graus, o que é que vai acontecer aqui à função seno de alfa? A função seno de alfa para ângulos superiores a 180, ou seja, entre 180 e 360, o seno é negativo. Então significa que, em vez de estarmos a somar, estaremos a subtrair, ou seja, vamos estar a retirar este comprimento, que é precisamente isso que eu pretendo. Então significa que a opção correta seria a opção B. B. Ok. Está confirmado. Vamos avançar. 4. No estudograma da figura 3 estão representados os dados relativos ao perímetro cefálico em centímetros do grupo de recém-nascidos recolhidos por uma equipa de obstetras de uma maternidade. Ok, nós temos aqui um histograma, portanto, no eixo do X está o perímetro cefálico, mas que está agrupado em classes, e depois aqui temos o número de recém-nascidos. Qual é a classe a que pertence a mediana deste conjunto de dados? Ok. Para determinar a mediana, nós vamos começar por calcular a área total do histograma. A área total do histograma é dado pela amplitude de cada classe, e neste caso a amplitude é 1, vezes a dimensão da amostra. Portanto, neste caso é 1, mais 1, mais 1, mais 4, mais 3, mais 7, mais 3, mais 1.
Então vamos só fazer aqui a conta. Portanto, 1 mais 1 mais 1, mais 4, mais 3, mais 7. Ou seja, são 21. A área total é 21. E nós estamos à procura da mediana, e a mediana corresponde ao percentil 50. Então significa que 50 vezes a área total a dividir por 100 vai ficar 50 vezes 21 a dividir por 100. Ou seja, vai dar 10,5. Então significa que o nosso percentil, 50, está situado até uma área de 10,5. Então significa que, relativamente aqui ao histograma, eu vou só aproveitar aqui para não ter que desenhá-lo. Ok, então relativamente ao histograma, vamos fazer as áreas. Portanto, aqui esta área, portanto, é 1 vezes 1, portanto, é 1. Aqui a área também é 1 e aqui também é 1. Aqui a área. Para que a área vai ser, como é sempre vezes 1, portanto, representa sempre o valor que está em cima, até nem é preciso escrever. Então vamos pensar o seguinte, ok, até aqui temos 3, 3 mais 4, a área é sempre igual, neste caso a frequência absoluta, porque nós estamos a fazer a área do retângulo. E como a largura é sempre 1, então nós estamos a fazer 1 vezes o comprimento, também é isso que eu queria dizer. Então aqui fica 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 4, 5, 6, 7, 7 com 3 vai dar 10, mas nós precisamos mais um bocadinho, então significa que a nossa mediana vai estar aqui, alguns, ai, não consigo fazer direito. Ok, a nossa mediana vai estar alguns situado aqui, que é para cobrir o que falta dos 10,5, está bem? Então, como a pergunta é só a que classe pertence, então significa que o percentil 50 pertence à classe 35, 36, está bem? Ou seja, no fundo, a conclusão que nós chegamos aqui é que se fizermos, ou seja, estas áreas, portanto, ou seja, as primeiras até chegar ao 10, não é? Pois fica 10 mais o percentil 50 menos 35, que seria a área deste retângulo, e a área deste retângulo, ou seja, aqui fica o percentil 50, e para cima vai ser vezes 7, e isto vai dar 10,5. Portanto, então significa que a minha resposta seria esta, pertence à classe 35, 36. Então, aqui, determinar o número total de recém-nascidos, que é 21. Reconhecer que a mediana é o 11º dado ordenado, ou reconhecer que a classe pedida é aquela que se atinge a frequência relativa à acumulada de 50%. Identificar a classe a que pertence a mediana. Pronto. Continuando. Admite que o perímetro cefálico em centímetros num grupo de recém-nascidos em determinada maternidade num dado ano civil segue uma distribuição normal de valor médio 34,88. Exercício 5. Então, a nossa variável x, que será o tal perímetro encefálico, segue uma normal, cuja média é 34,88. Considera-se, ao acaso, um recém-nascido desse grupo. Completa o texto de acordo com a distribuição normal, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreve na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2 e 3, seguido da opção A, B ou C selecionada. Ok, então neste caso, a probabilidade do perímetro cefálico do recém-nascido ser maior do que 34,88 é... Então vamos pensar o seguinte, a distribuição normal ela é uma distribuição que é simétrica em relação à sua média. Então neste caso, a média aqui é os tais 34,88. Então, sendo uma distribuição simétrica em relação à média, significa que acima dos 34,8 nós temos 50%, para baixo temos os outros 50%. Portanto, aqui a probabilidade de ser maior do que 34,88 vai então ser 50%, ou seja, vai ser a linha B. Para a probabilidade do perímetro cefálico ser menor do que 35,88. Então vou fazer aqui outro esquema. Vamos fazer aqui a nossa representação.
Ok? Aqui é a média, que é os 34,88, que divide aqui 50 a 50, e nós vamos marcar aqui os 35,88. Ok, e eles querem que seja menor, ou seja, então a parte que é menor vai apanhar os 50% mais um bocadinho. Então significa que essa probabilidade seria superior. Então aqui na 2 é a C. E depois, vamos fazer já outro gráfico. E para a terceira linha. Ok. A probabilidade do primo cefálico do recém-nascido ser inferior a 33,88. Então aqui é o 33,88. E ele está a falar na probabilidade de ser inferior. Ok? É igual à probabilidade do seu perímetro cefálico ser superior a. Então reparem que a diferença aqui entre o 33,88 e o 34,88 é de uma unidade. Então agora, dada a simetria, se eu considerasse aqui uma unidade para cima, que era 35,88, o ser superior a este resultado seria igual. Então aqui na 3 era associado a 35,88. Então era B, C e C. Pronto. Aqui, outra vez com descritores de desempenho. Agora, exercício 6. Viajando por Portugal, podemos contemplar vários monumentos comemorativos de 25 de abril de 1974. Nas figuras 4 e 5, apresentam-se dois exemplos de monumentos comemorativos localizados respectivamente em Faf e em Marco de Canaveses. Inspirado nestes monumentos, isto aqui um bocadinho. Inspirado nestes monumentos, um outro município pretende construir um conjunto de 25 pórticos retangulares colocados sequencialmente no jardim municipal com as características seguintes. Cada pórtico tem uma trave horizontal com 75 cm de comprimento e dois postes iguais colocados na vertical. A altura de cada pórtico corresponde ao comprimento de cada um dos seus postes colocados na vertical. O primeiro pórtico tem 75 cm de altura. Cada pórtico a partir do primeiro tem mais 15 cm de altura do que o pórtico anterior. Na figura 6, que não está à escala, apresenta-se o esquema dos 4 primeiros pórticos. Na construção dos pórticos será utilizado tubo de ferro oxidado. Não tem em consideração a espessura dos postes nem das traves. Vamos então ao 6.1. Considera a sequência crescente das alturas dos pórticos em centímetros. Justifique que os termos dessa sequência são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Na sua resposta, apresenta a razão dessa progressão. Então significa que trata-se de uma progressão aritmética porque no enunciado dá-nos aqui a indicação que cada pórtico, a partir do primeiro, tem mais 15 cm de altura do que o pórtico anterior. Então eu explicaria, ou seja, utilizava esse argumento para a questão de os termos estarem em progressão, a sequência das alturas estarem em progressão aritmética. Relativamente à razão, a razão neste caso então corresponde aos 15 centímetros. Portanto, utilizaria como cada pórtico a partir do primeiro tem mais 15 centímetros de altura do que o anterior, então, o que no fundo nós estamos a dizer é que o de n mais 1 é igual a o de n mais 15. Portanto, logo, a razão é 15 centímetros. Ok, vamos só ver aqui. Referi que a diferença entre os termos consecutivos é constante. Pronto, é isto aqui. Apresentar a razão que é 15. 6.2. Determina o comprimento total de tubo necessário para a construção dos 25 pórticos. Então, para a construção do primeiro pórtico, então para o primeiro pórtico, nós precisamos de esta barra cá em cima, que é de 75 cm, mais duas barras de 75 na vertical. Então é 75 vezes 3.
que é 225 cm. Depois, para o segundo pórtico, nós continuamos a precisar aqui de 75 na horizontal, só que depois, como vai sofrer aqui na vertical um aumento de 15 cm, então significa que estes dois postos na vertical têm um comprimento de 90. Então fica 75 mais 180, que é 255 cm. Então significa que estes pórticos, ou seja, este comprimento, também vai corresponder a uma progressão aritmética de razão. Então, se fizermos 255 menos 225, a razão é de 30 cm. Portanto, o comprimento total de tubo necessário vai ser a soma dos 25 pórticos. Então, significa que, em primeiro lugar, o termo geral fica P de 1 mais N menos 1 vezes a razão, ou seja, vai ficar P de N vai ser igual a 225 mais N menos 1 vezes 30. Portanto, P de N vai ser igual a 225 mais 30N menos 30. Ou seja, P de N vai ser igual a 30N e 225 menos 30 dá 195. E agora, para fazermos o S de 25 segundo a fórmula da soma, é P de 1 mais P de 25 a dividir por 2 vezes 25. O P de 1 já tínhamos ali calculado em cima. O P de 25 fica 3 vezes 25 mais 195, substituindo no termo geral, a dividir por 2 vezes 25. Ou seja, fica 225. 30 vezes 25 mais 195 dá 945. E agora, terminando aqui a conta, por isso, somando 225, dividindo por 2 e multiplicando por 5, significa que dá 2.925 centímetros. Em metros, dá 29,25 metros, que é andar com duas casas para trás. Portanto, reconhecer que a soma dos comprimentos de três tubos que constituem cada pórtico consecutivo na progressão aritmética, que é 225 centímetros, ok, cujo primeiro termo é 225, está aqui. Reconhecer que a razão é 30 centímetros, também está aqui. Obter o termo de ordem 20, que é 945 centímetros, também está. E obter a expressão, portanto, houve aqui qualquer coisa que me enganei. Deixem-me só voltar a fazer aqui a conta. 225 mais 945 a dividir por 2 vezes... não era vezes 25. Vezes 5. Oh, tá. Vou só corrigir aqui, foi distração minha. Vai dar na verdade 14.625 em centímetros. Se for em metros, dá 146,25 metros. Ok. Por isso temos aqui vários processos até de resolução. Ok, continuando. 7. Um artista plástico vai utilizar uma estrutura com 3 barras de ferro fundido para criar uma instalação artística comemorativa do 25 de abril de 1974, como se ilustra na figura 7. A figura 8 é um esquema dessa estrutura representado em referencial ortogonal e monométrico. No referencial, a unidade é o metro. Sabe-se que o plano x ou y representa o solo, que AB, CD e OM representam as barras de ferro que formam a estrutura, que os pontos A e B pertencem ao eixo X, que o ponto C pertence ao eixo Y, que o ponto D pertence ao plano YOZ, portanto tem abscissa zero. Os pontos O e M são respectivamente os pontos médios de AB, no caso do ponto O, e o M é o ponto médio de CD. Que OM é perpendicular a CD, portanto faz aqui um ângulo de 90 graus. Ok, então esperem lá, agora já começamos a ter aqui. Só por aqui.
Portanto, em primeiro lugar, ou seja, sabemos que este é igual a este comprimento, e sabemos que este comprimento é igual a este. Sabemos que aqui forma um ângulo de reto. E depois sabemos que o comprimento de AB é igual ao comprimento de CD, e que é de 5 metros, que é 5 metros, aqui é 5 metros, e que o comprimento de OM é 6 metros. Pronto. A altura da estrutura é a distância do ponto representado por D ao solo. Portanto, então, isto ao solo que está representado pelo plano X ou Y. Então, significa que isto é a altura. Ok, então, vamos a isso. Como ele é retângulo, nós aqui temos dois triângulos retângulos. Temos aqui o triângulo OMC, que é retângulo em M, e temos aqui o triângulo, que eu v'ou dar aqui uma letra D', portanto, o DD', que é retângulo no ponto D. Eu vou designar aqui, para a resolução do problema, eu vou designar por alfa a amplitude do DCO, pronto, não tem, ou seja, este ângulo aqui, no fundo. E nós sabemos que este comprimento aqui, o MC, eu vou tirar aqui, vou só desenhar aqui o triângulo primeiro. Por isso, este triângulo que eu estou aqui a desenhar é o triângulo, vou por aqui agora as letras, O, M, C. Ok? Em que eu vou chamar, isto foi o que eu chamei de alfa, nós sabemos que aqui é 6 metros e sabemos que aqui é metade, é do de 5, que é 2,5. Então, significa que eu começo por descobrir, criando para baixo, vou começar por descobrir o ângulo alfa. Então, significa que este é o cateto adjacente, este é o cateto oposto, então significa que, usando a tangente alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, tangente de alfa vai ser 6 a dividir por 2,5. Então, o nosso alfa vai ser a tangente de menos 1 de 6 a dividir por 2,5. Talvez tenha aqui alguma. Vou trabalhar em graus. Ok, vou só alterar a calculadora para grau. Ok. E agora vamos então fazer a calculadora tangente menos 1 de 6 a dividir por 2,5, ou seja, a nossa amplitude. Aqui tanto fazia, porque tanto, desde que depois trabalhem sempre na mesma, ou sempre em graus ou sempre em radianos. Isto também é o cálculo intermédio, vamos apresentar 3 casas, então fica 67,380 graus. Agora, para o outro triângulo, ou seja, para o triângulo D', C, em que aqui é o alfa, isto é 5 metros, e isto é o que eu quero descobrir, ou seja, isto é a hipotenusa e este é o cateto oposto. Então, seno do ângulo que eu fui descobrir, seno de alfa, vai ser igual ao D' sobre 5. Ou seja, o D' vai ser 5 vezes seno de 67,380 graus. Portanto, aqui mantenham graus, se tiverem trabalhado em graus. Se tiverem trabalhado em radianos, fazem em radianos. Ou seja, isto vai dar aproximadamente, e agora já é o resultado final com arredondamento às centésimas, 4,62 metros.
eu usei o segundo processo, ou seja, associar o valor pedido ao DP, pronto, P é a projeção ortogonal, a chamar de D', escrever que tangente é 6 a dividir por 2,5 e obter o ângulo, escrever que o seno é, pronto, dp sobre 5 e obter o valor do dp e apresentar o valor pedido. Agora, 7.2. A estrutura será instalada numa caixa cúbica transparente com 340 metros cúbicos de volume. Ok, portanto, o volume do cubo é 343 metros cúbicos. Já agora, o volume do cubo é aresta ao cubo, o que significa então que a aresta vai ser raiz cúbica de 343, e é 7 metros. Na figura 9, que não está à escala, encontra-se representada a caixa cúbica em referencial ortogonal e monométrico, em que P, Q e R são vértices do cubo. A aresta PR está contida no eixo X, a origem continua a ser aqui o ponto médio e uma das faces do cubo está contida no plano X ou Y. No referencial, a unidade é o metro, determina as coordenadas do vértice Q. Ok, então o vértice Q, ele em termos de abscissa, ele está situado aqui no plano de trás, ou seja, significa que andou aqui metade da aresta, portanto seria menos 7 meios. Em termos de y, ele andou o comprimento total da aresta, portanto 7. E em termos de cota, também andou o comprimento total. Então seriam estas as coordenadas do vértice Q. Portanto, ao obter a aresta do cubo, apresentar as coordenadas. Aqui em termos de critérios. Okay. Agora, exercício 8. Uma rádio local fez uma emissão especial comemorativa do 25 de abril de 1974 durante o 25 de abril de 2024. A emissão começou às 0 horas desse dia e durou 24 horas. Agora, 8.1. Admite que o número n, em milhares, de ouvintes da rádio ao longo da emissão especial é dado aproximadamente por esta expressão, em que t é o tempo em horas decorrido desde o início da emissão especial. Ok, 8.1.1. Entre as 8 horas e as 10 horas e 15 minutos, a rádio transmitiu em direto as comemorações que decorreram numa praça dessa localidade. Neste período de tempo, o número de ouvintes esteve sempre a aumentar. Determina quanto variou o número de ouvintes durante a transmissão em direto. Apresenta o valor pedido em unidades, em cálculos intermédios. Se proceder a arredondamentos, conserva no mínimo 4 casas decimais. Ok, então significa que a contagem do tempo, portanto, para n igual a 0, certo? Seria t igual a 0 horas. Pronto. Então, neste caso, às 8 horas, então, para fazermos aqui o início daqui da emissão, portanto seria o n de 8, então vai ficar 8,04 menos 0,1 vezes 8, menos 1,4 ao quadrado, vezes e elevado a 0,8 menos 0,05 vezes 8. Ok, agora eu vou fazer aqui a conta. Portanto, vai ficar então 8,04. Dê-me só aqui um momentinho. Portanto, substituir todos os t's por 8. Ok. Isto é um cálculo intermédio, então fica com 4 casas decimais, 7,5029. Depois, 10 horas e 15 minutos. Nós temos que trabalhar tudo em minutos. Portanto, 15 minutos corresponde a 1/4 de hora, ou seja, corresponde a 0,25 da hora. Então significa que isto é como se fosse 10 horas mais 0,25 da hora, então temos que substituir por 10,25. Ou seja, fazemos agora o n de 10,25. Portanto, fica 8,04 menos 0,1 vezes 10,25 menos 1,4 ao quadrado, vezes e de 0,8 menos 0,05 vezes 10,25. Mesma coisa.
e vai dar aproximadamente 7,8525. Agora, vamos fazer a variação, portanto, fazemos o n de 10,25 menos o n de 8, ou seja, fazemos os 7,8525 menos 7,5029. O resultado vai dar 0,3496 milhares. No entanto, isto é o equivalente, ou seja, se multiplicarem, no fundo, para tirarem a parte dos milhares, se multiplicarem por 1000, isto dá 349,6 ouvintes, ou seja, dava aproximadamente 350 ouvintes. Por isso, aqui, ok, associar 8 horas a t igual a 8 e fazer o valor, portanto, isto eram 6 pontos. Associar 10 horas e 15 minutos a 10,25 era mais 4 pontos e fazer o cálculo 3 pontos. Calcular o valor pedido, aproximadamente 350. Durante esta emissão especial foi transmitido um concerto em que participaram vários artistas. Durante a emissão do concerto, o número de ouvintes foi sempre superior a 8.000. Então, 8.000 ouvintes é a mesma coisa que 8 milhares, não se esqueçam que a unidade é milhares, e nós queremos saber se a emissão do concerto poderá ter durado 4 horas. Então, o N de T, queremos ver quanto é que é superior a 8 horas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui à calculadora. Vamos introduzir a função. Então, 8,04 menos 0,1 vezes t, ou seja, x, menos 1,4 ao quadrado, vezes exponencial de 0,8 menos 0,05x. Ok, vamos fazer aqui o gráfico. E vamos pôr o 8. Ok. Agora vamos. Por acaso gosto muito desta calculadora porque acho que em termos de janela, ou seja, esta não é a janela exatamente que eu quero, mas ela dá-me logo uma visão muito próxima do gráfico. Portanto, claro que eu aqui vou alterar o x, portanto, eu só quero que vê de 0,24, ok? Mas acho que facilita muito, por acaso, a visualização. Por exemplo, mesmo aqui, eu agora vou, por exemplo, eu não quero que o n seja negativo, mas vou aproveitar que ele aqui diz-me que o máximo seria 9, qualquer coisa, portanto, vou pôr, por exemplo, 0,9. E eu tenho quase certeza, ou seja, que a janela a partir daqui já estará praticamente correta. Pronto, vê. Ok. Então, neste caso, o nosso objetivo é tentar perceber. Deixa-me só tirar aqui. Ok. Pronto. Nós queremos tentar perceber se, por isso, durante a emissão do concerto, o número de ouvintes foi sempre superior a 8.000. Ou seja, sempre superior a 8. A emissão do concerto poderá ter durado 4 horas. Então, o que é que vamos fazer? Eu vou até, para vocês verem um bocadinho melhor, vou alterar aqui só a escala do y, só para vocês verem aqui melhor a parte do 8. Ok. Ainda vou encolher mais um bocadinho. Vou pôr só de 7 a 8,5. Pronto. Só aquela parte de cima que nos interessa do gráfico. Pronto. Reparem que esta parte aqui, que está a vermelho, ou seja, a parte do número de pessoas que está superior a 8, é isto que nos interessa perceber se este resultado foi superior a 4. Então o que vamos fazer? Vamos encontrar aqui os pontos de interseção. Ou seja, aqui o ponto de interseção é no 12,18, ok? Portanto, o primeiro instante, vou pôr já aqui, é aproximadamente 12,18. E o segundo instante é no 16, ok? E então, a diferença, vamos ver se a diferença entre estes dois instantes, ou seja, 16 menos 12,18, se dá 4 horas, ou seja, porque a pergunta é se o concerto terá durado 4 horas. Então, fazendo esta diferença, dá-me 3,82. Significa que o concerto durou menos de 4 horas.
Ou seja, e agora, para justificar como eu recorri à calculadora gráfica, eu vou voltar a colocar a janela que tinha inicial. O x não posso alterar o y, que era de 0 a 9. Ok. Pronto. Vou deixar por aqui. Que é a minha justificação, portanto, ou seja, na duração aqui da emissão, 0 a 24, aqui é o t, aqui é o n. Temos então aqui a nossa função do 8. Temos aqui o nosso gráfico, pronto, aquele aqui praticamente não se vê. Pronto. E os nossos dois instantes, ou seja, o T1 e o T2. Portanto, e a pergunta relativamente à nossa se a emissão do concerto pode ter durado 4 horas, e a resposta é não. Portanto, durou aproximadamente 3,82 horas. Ok, então aqui representar graficamente a função n, associar 8000 a 8, representar graficamente a reta de equação. Eu só não pus aqui que isto é y igual a 8. Assinalar os pontos de interseção dos gráficos, obter as abscissas desses pontos, o 12,1 e o 16. Por aí, que eu acho que não tive em atenção. Não, aqui não tinha casas decimais, por isso podia deixar 12,1 ou 12,18. Obter a duração máxima de concerto e concluir que não é possível. Ok, vamos a 8.2. Durante a emissão, a temperatura ambiente do estúdio de rádio foi variando por influência da climatização, do número de pessoas presentes, dos aparelhos eletrónicos em funcionamento, entre outros fatores. Admita que no estúdio, entre as 0 horas e as 10 horas, a temperatura ambiente esteve sempre a aumentar. Durante toda a emissão, o valor máximo da temperatura ambiente ocorreu às 20 horas. Seja f a função que faz corresponder o tempo t em horas decorrido desde o início da emissão ao valor da temperatura ambiente em graus Celsius no estúdio do dia 25 de abril de 2024. Seja v a função que dá a taxa de variação instantânea da função f para cada valor de t. Então significa que a nossa v, se é a taxa de variação instantânea, é a derivada, ou seja, é o f' de t. Na figura 10 estão representados dois gráficos A e B em referencial cartesiano ortogonal e assinalados os respectivos zeros, 10 e 20. Justifica que nem o gráfico A nem o gráfico B podem representar a função V. Apresenta uma razão para cada um dos gráficos. Ok, então diz-nos que entre as 0 horas e as 10 horas a temperatura ambiente esteve sempre a aumentar. Então, se para t pertencente ao intervalo de 0 a 10 f é crescente, então, nesse intervalo, V de t tem de ser positiva. Ok, então significa que com isso, sendo assim, exclui-se o gráfico B, não é? Porque dentro deste intervalo o gráfico B é negativo. Depois, durante toda a emissão, o valor máximo da temperatura ambiente ocorreu às 20 horas. Ok, então se F admite um máximo para t igual a 20, então durante toda a emissão o valor máximo de temperatura ocorreu às 20 horas. Então, portanto, V de 20 é igual a 0. Pronto. Além disso, ok, então vamos ver qual é que seria aqui a relação.
Ok. Então, se fizermos aqui para o gráfico A, um quadro aqui de relação entre as duas, ou seja, no fundo aqui, só por aqui, já as colunas. A parte V de 20 ser igual a 0, está certo. Agora vamos ver a questão do máximo da função. Peço desculpa que aqui demora aqui algum tempo, mas é para fazer a tabela. Pronto, está. Ok, então o que é que eu vou colocar aqui na tabela? Portanto, no fundo, ao fazer esta tabela, o que eu vou analisar aqui é no intervalo de 0 a 24, vou analisar o sinal da V de t, para esta me indicar a monotonia da F de t. Ou seja, aqui os zeros são o 10 e o 20. Além disso, vou pôr só aqui no gráfico A. Então, ela aqui é 0, aqui é 0, mais, menos, mais. Então, ela sobe, desce, sobe. Ou seja, a função teria aqui um mínimo, aqui um máximo, aqui um mínimo e aqui um máximo. Ou seja, aqui vamos afirmar, ou seja, para o gráfico A, em t igual a 20, f admite o seu valor mínimo, ok? E não máximo, como era expectável. E deveria atingir um máximo. Pronto. Ok. Vamos então ver aqui os critérios. Tópicos de resposta. Justificação que a função representada no gráfico A não pode ser a função V. Então, a função representada no gráfico A não pode ser a função V, porque em t igual a 20 essa função passa de negativa para positiva, certo? O que significa que em 20 se seria registado um valor mínimo e não um valor máximo. Ok. Depois, justificação no gráfico B. Exemplos de resposta. A função representada no gráfico B não pode ser a função V porque entre as 0 e as 10 a função V é positiva e a função representada é negativa. Pronto. A função representada no gráfico B não pode ser a função porque de 0 a 0 a função f é crescente, eu utilizei isso, e a função V era positiva. Portanto, eu acabei por usar a segunda resposta. Eu aqui vou tirar o V de T, também só V. Ok. E vamos ao último item. 9. Para o funcionamento de uma máquina, uma fábrica utiliza água que se encontra num depósito ao longo do dia. Ao longo do dia, a altura da água do depósito vai variando. Admite que a função A, em metros, da água no depósito às horas de um certo dia é dada por esta expressão. O argumento da função cosseno está em radianos. Quanto tempo decorreu em horas, desde o instante em que a altura da água atingiu desde o instante em que a altura da água do depósito foi máxima até o instante em que a altura do depósito foi mínima. Ok, então vamos aqui novamente à nossa calculadora. A calculadora tem que estar em radianos. Aqui. Vamos introduzir, fica 5 mais 2,8 vezes cosseno de π sobre 12x menos 2. Ok. Passamos o gráfico. Reparem que o y já nem vou mexer, vou só alterar aqui o x para estar em concordância de ser de 0 a 24. Eu estava a dizer que não vou mexer, mas o y aqui convinha ser positivo, não é? Porque é uma altura, por isso vou pôr aqui 0. Pronto, do resto não vou mexer. Ok. E nós queremos a altura, vamos precisar da altura máxima e da altura mínima. Então vamos aqui encontrar o máximo.
Ok, e já vou apontar aqui. Por isso, nós estamos a fazer o esboço do gráfico entre o intervalo de 0, isto é o t, isto é a função a. Nós estamos a fazer o gráfico de 0 a 24, ou seja, fica assim. Ok? O instante em que ela atinge o valor máximo é aos 7, e agora aqui o arredondamento é às centésimas, porque é cálculo intermédio. 7,64. E agora vamos encontrar o mínimo, que é aqui, nos 19,64. Ok, e eu quero saber o tempo, o intervalo de tempo que decorreu entre que ela atinge o valor máximo e mínimo. E este valor, ok, então já não vai dar para arredondar em nada, vai dar 12 horas. Portanto, eu usei a calculadora, ok, representar graficamente a função A, assinalar o ponto cuja ordenada é o valor máximo e é 7,64, assinalar o ponto cuja ordenada é o valor mínimo e a abscissa desse ponto é 19,64 e apresentar o valor pedido. Muito bem, ok, está feita a resolução deste exame, espero que seja útil e vemo-nos no próximo vídeo.